Oi gente, eu sou Helena Alves e hoje eu vim contar pra você a história do Exu João Caveira. Antes, não esquece de curtir, compartilhar, ligar o sininho da notificação, me marcar nas redes sociais e tudo mais que a gente possa falar, deixar no comentário se você gostar desse vídeo, se quiser outro parecido. Se lembra de alguma história que eu já contei, que não tem aqui nesse canal, para que eu possa contar de novo pra você. O número do WhatsApp tá aí, pra quem quiser jogar busca, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, que persiste, o grupo do WhatsApp do Era Uma Vez do Axé. Ele é uma coisa que ele tá virando quase um patrimônio do Axé, do Era Uma Vez do Axé. Porque eles não desistem, eles continuam lá, a meia dúzia de pessoas, desde o princípio de 2016, quando nem existia grupo de WhatsApp. Palmas pra eles. Sim, deixarei o link para quem quiser entrar no grupo, achando que nós passamos o dia todo lá contando histórias. Deixa eu me arrumar aqui mesmo. Contando histórias e falando. Não é verdade, tá, gente? Muitos entraram e saíram durante todos esses anos, eles sabem que não é verdade. Mas, se você quiser vir para a nossa comunidade, dar um ar fresco, o pessoal do grupo, eles adoram. Quando eu volto com os vídeos, começa a entrar gente, é sempre tão legal. Um beijo, pessoal do grupo. Beijo pra todo mundo, pra eu não errar o nome. Se não falo uns, eu falo outros. Não é justo. Depois de tantos anos, eu errar o nome das pessoas. Um beijo pra Manu e pra Dai. Manu da Bahia e Dai do Rio de Janeiro. Que continuam na minha vida, nem eu acredito. Um dia a gente vai se encontrar nós três. Chega dessa introdução enorme, vamos falar da lenda de João Caveira. Segundo essa lenda, ele diz que já faz mais de 2 milênios que ele foi nomeado Exu. Que na sua última passagem pela Terra, ele desencarnou agarrado no ódio. A força do ódio vale para essa história de João Caveira, porque ele desencarnou com ódio. Ele era senhor de um povoado onde ele habitava, e nesse povoado se faziam coisas muito ruins. Tanto sacrifícios animais, como de fetos humanos. Quem faz sacrifício de fetos humanos? Então a esposa dele engravidou. E aí o sumo sacerdote da aldeia decidiu que aquela criança que estava no ventre é que deveria ser sacrificada para acalmar o deus da tempestade. E claro que nesse momento ele não quis participar e nem quis aceitar nada, ainda mais que era o primeiro filho dele. Ele falou, não, meu filho sacrificado, nem pensar. Mas todo o sacrifício e toda a negativa dele foi em vão. Uma noite de tempestade, invadiram a tenda dele, levaram a mulher dele, abusaram dela, fizeram de tudo para provocar o aborto e ela perdeu o primeiro filho dele. E claro que ele ficou absolutamente revoltado com isso. Eles fizeram lá um sacrifício inútil para abrandar o deus da tempestade, a tempestade continuou. Mas ele se encheu de um ódio e de uma vingança tão grande que ele foi atrás desses homens e ele matou um por um deles. Até o tal sacerdote que decidiu que era o filho dele que tinha que ser sacrificado, morreu também. E aí ele diz que não acreditou mais em nada depois disso. Tamanha fúria, ira, e nem matar todo mundo abrandou a dor que estava no coração dele. E ele passou a não acreditar mais em nada. E essa lenda conta que o povo dele foi soterrado, tamanha tempestade que teve depois disso. Ou seja, o sacrifício do pobre do bebezinho não ajudou em nada. E mesmo assim ele sobreviveu a essa tempestade com sangue no olho, e tudo que ele queria era sangue. E ele tinha só ódio e revolta. Tudo ao seu redor, em todas as pessoas, em tudo que existisse, ele só tinha ódio. Porém, sem perceber, ele estava sendo influenciado por aqueles algozes que ele matou, aqueles espíritos ficaram perto dele, fazendo com que ele só se alimentasse do próprio ódio dele, da própria revolta, da própria dor. E aí, sem perceber, ele passou a ser vítima do próprio ódio que ele mesmo semeou. O que aconteceu para desencadear esse ódio tão grande dele, que é um detalhe que eu omiti, a esposa dele morreu naquela noite. Então, ele perdeu a sua mulher, ele perdeu o seu filho, nada mais restou para ele. E aí, influenciado por esses espíritos, sem casa, sem rumo, ele começou a invadir todos os lugares que ele encontrava. Se ele não tinha a mulher dele, também nenhum homem ia ter. Imaginem, porque aqui é o YouTube, a gente não vai, né, chegar assim, não.
na fúria dele, mas vocês podem imaginar o que ele era capaz de fazer com os homens, com as mulheres, com tudo. E aí assim ele entrou nessa vida perdida, nesse ciclo vicioso de ódio, de fúria, de vingança, que nunca abrandava o coração dele. Ele matava, ele abusava, ele bebia, ele se divertia, ele fazia tudo o que ele podia e aquela dor não cessava. Por onde ele passava, ele e esses espíritos obsessores que o acompanhavam, o rastro era só de ódio e destruição. O reino dele era próximo ao Egito. E o reino não, a terra dele era próxima ao Egito. E nessas andanças eles chegaram ao palácio de um grandioso, falo eles porque é ele e os espíritos tamburucu dele, tá? Tava junto lá com ele, obsediando ele. É isso. Os quiumba, sabe? As coisas ruins. Os mortinhos que tava lá, é isso. É isso, os igum. Tava lá em cima dele. Então eles chegaram na terra desse grandioso faraó. E ali viram uma oportunidade de mais vingança e mais tristeza e mais ódio. No caso ali, o que se apresentou para eles foi a oportunidade de matar o faraó. Pagaram ele, né, no caso, para matar o faraó. Ele e alguns homens que se juntaram a ele vivos, né, que ele montou a gangue dele de assassinos, e aí pagaram eles para matar o faraó. Imagina, gente, se eles iam conseguir uma coisa dessa. Claro que eles acharam que iam conseguir chegar até o faraó e matar o faraó, gente, né? Pessoa cega pelo ódio, do que ela não é capaz. Soldados chegaram neles antes de eles chegarem a ter a menor chance de se aproximar do faraó. E assim ele foi morto, aniquilado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E eles foram feridos. Ele, quem se juntou com ele, todos foram mortos. Começa a visão dele, a narrativa dele do outro lado. Que ele foi direto para o inferno. Não inferno católico. Mas ele se vê ali morto, atingido por uma espada, sem poder se mexer e sem entender o que tinha acontecido com ele. Foi o verdadeiro início do inferno que ele poderia ter passado pós-morte. Conforme o sangue dele saía do corpo dele e cobria o chão de vermelho, ali se transformou numa outra cena. Ele começou a ver todos os corpos de todos que ele tinha matado, de todas as mulheres, de todos os homens, de toda a maldade que ele tinha feito. Se transformou aquilo numa visão, porque ele não entendia o que estava acontecendo, ele tinha morrido, óbvio, e aquilo trouxe aquela visão que começou a trazer um terror maior do que o ódio que ele sentia, e ali ele ficou inerte, chorando, desesperado, vendo ao redor dele tá coberto de corpos mortos, extasiado de desespero e de tristeza e de choro. Ele desmaiou e não sabe quanto tempo ficou naquela escuridão. E aí, a partir dali, ele começou a sentir dores, como se um fogo queimasse a pele dele e ardesse como um inferno. Mas era a dor da consciência dele, era o peso de tudo que ele tinha feito, que de repente ele começou a cair em si após a sua morte e ver o estrago que ele tinha feito por ódio e vingança. E ele começou a ter recordações, ele ouvia gargalhadas terríveis do lado de fora do local onde ele estava, sendo que ele estava em um campo aberto, e o medo se apossou dele. E o medo fez fim ao ódio, fez fim da vingança, fez fim ao terror, e ele começou a lembrar onde estava o amor que ele criou com o povoado dele, os dias felizes, as boas memórias. E ali ele percebeu que não havia mais ninguém, nem os companheiros, nem o povoado, nem a terra linda, nem a esposa que ele amava tanto. Todos tinham o abandonado, ele estava ali, morto e sozinho. Ali ele se reduziu a nada, dentro de uma escuridão tão profunda, com o peso dos erros dele, com o arrependimento de tudo que ele fez por conta do ódio tão grandioso que ele permitiu que tomasse conta dele, pelos espíritos que o obsediaram, que é inenarrável o local e a situação, como ela se transformou. Nós, seres humanos, não temos como calcular o tamanho dessa dor e o tempo de escuridão tão profunda dentro dele, fora dele, ao redor dele, a escuridão da consciência dele. E tudo que ele passou, a dor que ele sofreu até compreender onde ele estava, por que estava e como estava. Por muitos anos ele vagou nesse local, pisoteado pelos inimigos dele. Até que não havia mais forças, já não tinha mais choro, já não tinha mais dor, já não tinha mais suspiro, já não tinha mais
Nada. Quando ele chegou, depois de ir lá, porque chega uma hora que a gente chega no fundo do poço, depois do fundo do poço, aí tem um tampão, a gente vai mais lá. Então, ele tá lá, depois, bem depois do fundo de todos os poços de escuridão que pode existir. E ali ele vagou por muito tempo, até que no momento de consciência rara, ele lembrou que ele poderia pedir socorro para que alguém o ajudasse. Quando ele pôde observar, ele foi amarrado a um cavalo, que tinha um cavaleiro negro, que foi buscar ele, tirou ele de lá quase que arrastado, né, porque ele já não tinha mais força pra nada. Quando ele olhou aquele cavaleiro, ele falou, ele parece mais cruel do que eu fui. E esse cavaleiro deixou ele num local onde começaram a cuidar dele, com tanto cuidado, com tanto carinho, que ele pensou, será que ouviram meus pedidos? Será que é um sonho? Será que eu tô aqui mesmo? O que será que tá acontecendo? Ali se passaram longos anos, aonde ele ficava pensando, será que Deus me ouviu? Será que ele existe? Será que alguém realmente me socorreu? Será que eu ainda tô no inferno e tô sonhando? Atordoado. Longos anos ele foi cuidado, até que o corpo dele pôde ser refeito e ele pôde se colocar de pé. Ele tentou ver quem era o salvador dele, que aquele cavaleiro voltou. O cavaleiro falou, nem olha pra mim, porque no dia que você me ver, você vai estar vendo você mesmo. Era um cavaleiro todo vestido de preto, com um tridente de rubis flamejantes e uma cartola negra também. Imagina, gente, devia ser lindo, né? Esse tipo de visão a gente devia poder ter também. Não nessa situação, não tô querendo não. Mas pela descrição de João Caveira, esse cavaleiro era lindo demais. O cavaleiro falou pra ele, agora você é meu escravo, eu vou te conduzir, eu vou te ensinar, você é meu escravo. E ele ali, humilde, né, que aí percebeu de tudo que ele tinha se livrado naquele inferno, e tava ali, tava grato. Falou, posso saber seu nome? Ele, agora não. No tempo certo, você vai saber. Passou-se mais um longo tempo, e durante esse tempo ele aprendeu a lutar, guerrear, ajudar quem precisa, serviu aquele cavaleiro, e lhe foi fiel, assim galgando devagarinho degraus, para que ele conseguisse a confiança daquele cavaleiro. O tinha como escravo, mas o ensinava muitas e muitas e muitas coisas. Diz ele que não se passaram menos de 100 anos, porque foi muito aprendizado, foi muita coisa. Ele foi provado e foi aprovado pelos seus maiores e por quem ali comandava, pelo seu cavaleiro também. Foi aprovado e ganhou a confiança desses maiores que estavam ali recebendo os espíritos maléficos que ali chegavam, como ele. E assim, em uma assembleia com homens muito parecidos com o chefe dele, ele foi nomeado, finalmente, Exu. Ali ele aprendeu quais seriam seus deveres, quais seriam as suas responsabilidades e que ele deveria ser fiel e dizer que trabalhava a mando do Senhor Omolu. Várias regras foram lhe dadas que ele deveria cumprir para ser um Exu de respeito. Ali ele trabalhou, ali ele aprendeu a cuidar dos novos espíritos que chegaram, assim como ele chegou. Ali ele já era um líder também, um cavaleiro também, a cuidar daqueles outros que chegaram. Até que chegou o aviso que no astral, no acima e no abaixo, todos deveriam se preparar, porque seria inaugurada uma nova religião. E nessa religião, eles seriam designados a trabalhar, que seria a Umbanda. Após muitos e muitos anos, ele pôde ver finalmente, tudo é muitos e muitos anos, né, gente? Porque, ó, essa história aí, ó, seu João Caveirão, entender, né? Ele conseguiu ver o rosto dele, ver a aparência que ele tinha. E ele se fez líder da falange dos caveiras. Uns dizem que é Tata Caveira, outros dizem que é Exu Caveira, mas nessa lenda contada por ele mesmo, ele se diz o líder da falange dos caveiras. Depois de tudo que ele passou, liderando a sua falange, ele faz parte de um grupo de Exus que lidam com a vida, com a morte, que entendem o que é a passagem de um corpo, seja ele de uma pessoa má ou de uma pessoa boa, mas que acima de tudo tem muito amor, aprenderam a ter amor e respeito por todos os espíritos que ali chegam, por aqueles que eles têm que ensinar, por aqueles que eles têm que cuidar, assim como eles têm respeito pelos lugares aonde eles têm que chegar na Terra para incorporar os seus médiuns e trabalhar através deles até hoje. Exu João Caveira nos ensina que, independente de tudo que nós passamos na nossa vida, sempre existe a chance de um recomeço. Quando ele vem na Terra, ele sempre ajuda aquele que precisa recomeçar, aquele que precisa enxergar o que está preso e aconselhar
dizendo tudo que aquele ser humano vivente ainda pode passar de ruim, se não prestar atenção no caminho que está trilhando. Essa é só mais uma lenda de um Exu que passou essa história ao seu médium para que ele assim falasse a todos de uma história longa, que ela é muito maior do que isso. Eu ia ficar 2h30 aqui contando a história, mas a fonte de pesquisa está aí, ó, na descrição. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa história. Exu João Caveira é um Exu muito sábio, que por muita coisa passou. Conhece o coração do ser humano como ninguém. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Já sabe, já curtiu, já comentou, já compartilhou, já marcou seus amigos, já mandou pro médium do João Caveira que você conhece. Enfim, pensa no Exu amoroso. João Caveira tá sempre ali, disposto a ajudar quem precisa. Ele conhece realmente as dores, as dúvidas, as dificuldades. Ele conhece o bem e o mal do ser humano, por tudo que ele passou e pelo tanto que demorou para ele conseguir chegar na Terra para poder nos ensinar. Quando você tiver a oportunidade, preste muita atenção. João Caveira é um Exu que nunca fala em vão. Rimou, né, gente? Foi bonito. Então tá bom, coloca aí o vídeo que você quer que eu conte da próxima vez. Se é que eu não contei ou se eu já contei e não tem mais no canal, coloca aí. E eu vou estar aqui para contar. Espero que você esteja aí para assistir. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.